nós começarmos a nossa reflexão, teremos um momento agora da exposição bíblica, que será mais breve, porque nós temos como objetivo também ouvir o testemunho de fé dos nossos irmãos, não é? Mas antes de nós começarmos, como nós estamos hoje recebendo irmãos, receberemos irmãos para a membresia desta comunidade, nós vamos recordar rapidamente dos nossos 3 referenciais que temos como igreja, que são exatamente referenciais que nos conduzem e devem conduzir essa congregação até a volta de Cristo. Vocês se lembram dos 3 referenciais? Vamos lá, o primeiro? Com mais convicção apenas, né? Porque se as crianças estivessem todas aqui, eu chamasse as crianças, somente elas falariam. Qual é o nosso primeiro referencial? O Supremo Pastor. O segundo? Suficiente palavra. O terceiro? Isso significa que como igreja nós sempre precisamos crer que nós temos um Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Não é nenhum pastor que passar por esta igreja, sempre Jesus Cristo. Os pastores são co-pastores de Cristo. O segundo referencial é que nós cremos que a palavra de Deus é suficiente para trazer a transformação que o povo de Deus precisa para que Deus seja glorificado. E o terceiro, nós cremos no sacerdócio de todos os santos. Nós cremos que todo aquele que é salvo, ele recebe pelo menos um Espírito Santo e ele é chamado para servir aos irmãos. E nisso Deus é glorificado na igreja. Se essa igreja sempre tiver em vista esses 3 referenciais, nós caminharemos bem até a volta de Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Deus, ele é muito bom. O nosso Deus, ele é muito misericordioso. O nosso Deus, ele é muito bondoso. Assim como o irmão Emerson leu no Salmo hoje, e nós lemos com ele, em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Nós lemos isso no Salmo. Por outro lado, nós precisamos ter a clara noção, queridos, e nós temos visto isso, que existe um constante e progressivo esforço dos inimigos de Deus para descaracterizar tudo aquilo que Deus criou para a sua glória e majestade. Quando nós percebemos quando o homem ele desobedeceu a Deus, a partir desse momento, o homem ele passou a seguir o seu próprio coração. E assim como Satanás se propôs desde o início, tanto Satanás como os homens que não conhecem a Deus, que buscam sempre seguir os seus próprios passos, o seu próprio entendimento, o seu próprio coração, eles rejeitam as coisas de Deus e descaracterizam tudo que Deus criou. Por exemplo, desde a queda, o homem não olha mais para o sol, para as estrelas, para a galáxia, para toda a criação. O homem não olha com o objetivo de trazer glórias a Deus. Não é o Criador que é glorificado, pelo contrário. Quando o homem olha para os animais que Deus criou para a glória dele, os animais se tornam deuses para esses homens. Porque antes dos homens olhar tudo aquilo que Deus criou para a glória dele, o casamento que Deus criou para a glória dele, os homens deturpam, e vocês estão vendo um constante esforço para deturpar o princípio básico da família, homem, mulher, que deixam pai e mãe e se unem em matrimônio para que Deus seja glorificado ali. Os homens têm deturpado juntamente com a serpente. Eles têm tentado, têm buscado descaracterizar tudo que Deus criou para a glória dele. E infelizmente isso tem acontecido no contexto da igreja local. A igreja, ela foi criada e ela nasceu para glorificar a Deus, para revelar a majestade de Deus. Mas como Deus é zeloso, Deus sempre preserva um remanescente fiel. E quem é o remanescente fiel quando nós pensamos no povo de Deus? Queridos, o remanescente fiel são aqueles que permanecem na sã doutrina. O remanescente fiel são aqueles que não se dobram diante dos ídolos da cultura vigente.
O remanescente fiel são aqueles que estão lutando diariamente contra os seus próprios corações enganosos. Eles estão olhando para a palavra de Deus, estão falando assim: não, isso que eu estou pensando, isso que eu estou desejando não tem a ver com Deus, então eu renuncio, porque eu quero servir ao meu Senhor. Esses são o que o Senhor preserva. Esses fazem parte do remanescente fiel. Mas pela bondade, queridos, pela graça do nosso Deus, pelo cuidado do nosso Deus, Deus sempre preserva a identidade do seu povo. Grave isso. Deus sempre preserva a identidade do seu povo. Por isso que hoje nós estamos reunidos, não apenas para adorarmos ao Senhor. Eu quero mostrar para vocês que nós estamos reunidos hoje na autoridade de Cristo, para fazermos aquilo que Cristo confiou somente à sua igreja, de testificar a fé daqueles que o Senhor acrescenta ao seu povo. Isso o Senhor confiou à sua igreja. E não é interessante, porque nós temos a prática como IBA. Todas as vezes que nós cumprimos uma ordenança, que é a ceia, nós temos a liturgia para falar sobre a ceia, não é isso? E nós vamos, a partir de agora, lutar para que nós tenhamos no mesmo dia do batismo, tenhamos o nosso culto, porque essa é uma ordenança que o Senhor nos deixou, o batismo. Não apenas o batismo, o Senhor nos confiou autoridade quando nós vamos receber pessoas na igreja. O Senhor confiou autoridade para a igreja. Eu quero rapidamente, queridos, pensar com você sobre algumas verdades sobre a igreja de Cristo. Algumas verdades apenas, tá bom? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Um texto muito conhecido, mas eu reconheço que pouco observado. Mateus 18, de 18 a 20. Esse é o texto base. Nós vamos observar outros, mas esse é o texto base. Enquanto eu estiver ouvindo as folhas, eu espero, sem problema. O importante é lermos juntos, tá bom? Mateus 18, 18 a 20. Jesus disse assim: em verdade eu lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, antes de nós olharmos, antes de nós observarmos esse texto, porque a verdade principal que eu quero destacar hoje está exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. Mas antes disso, eu quero rapidamente mostrar para vocês 3 outras verdades que falam sobre a identidade da igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? A primeira verdade que eu quero destacar é que a igreja de Cristo, ela é formada por um povo que foi chamado de assembleia. A igreja é a assembleia de Cristo. Nós precisamos entender isso, porque essa definição já tira de mente a possibilidade que muitos crentes dizem: eu sou a igreja. Nós vamos ver que você sozinho não é igreja. Volte um pouquinho na sua Bíblia e vamos ler o capítulo 16 e 18, porque está ligado esse texto com o texto de Mateus 18 que lemos. Olha o que Jesus disse em Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, 3 observações que vocês precisam entender aqui. A primeira observação é que o texto que nós lemos de Mateus 18, no início, ele está ligado com esse texto aqui de Mateus 16. É o mesmo discurso. Jesus, quando ele está falando com os discípulos, com os apóstolos, ele está tendo o mesmo pensamento, mas desenvolvendo um entendimento. Então, a primeira observação, Mateus 16, que nós lemos, versículo 18
ele está ligado com Mateus capítulo 18, de 18 a 20. Essa é a primeira observação. Segunda observação, nesse texto que eu acabei de ler de Mateus 16, 18, foi a primeira vez que a palavra igreja surge. Só que os irmãos precisam entender que foi a primeira vez que a palavra igreja surge com uma outra conotação, porque a palavra igreja era comum. E o que significa igreja? A palavra igreja, na verdade, ela tem como, no seu texto original grego, o nome eclesia. E eclesia era um termo comum para qualquer reunião de pessoas. Quando as pessoas se reuniam para tomar uma decisão, ali havia uma assembleia, uma reunião, uma eclesia, uma comunidade. Isso era comum, as pessoas faziam isso. Entre os gregos isso era comum antes dos romanos. Quando eles se reuniam para conversar, era uma reunião, era uma eclesia formada. Foi a primeira vez aqui que Jesus traz esse termo conhecido, eclesia, e Jesus diz: eu edificarei a minha eclesia, a minha reunião, a minha congregação, o meu grupo. E aí, essa é a segunda observação. A terceira observação que nós temos que perceber é que Jesus deixou claro que a sua igreja seria edificada sobre um fundamento firme e seguro. Olha na sua Bíblia, no Mateus, no capítulo 16 de Mateus, de 16 a 18. Eu vou pedir que o irmão, por favor, leia. Wagner, leia para nós, de 16 a 18, do capítulo 16. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, Wagner. Os irmãos precisam entender essa expressão que Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta rocha. É a mesma coisa, pedra e rocha. Eu sei que aqui alguns tentam fazer explicar a palavra. Pedro significa isso, rocha significa isso. O que Jesus está falando não tem nada disso. O que os irmãos precisam entender é que Jesus fez uma declaração e ele disse assim: esta eclesia que é minha, essa igreja, ela está fundamentada sobre uma rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha eclesia, eu edificarei a minha igreja. Isso significa que a igreja de Cristo, ela estaria sendo edificada sobre uma estrutura inabalável. Os irmãos precisam entender isso, para depois os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer no texto. Jesus deixou claro o seguinte: a minha igreja, ela será edificada sobre uma rocha. Isso significa que ela será edificada sobre um fundamento inabalável. Agora, nós precisamos entender o seguinte: será que a igreja foi fundamentada em Pedro? Porque Jesus ele está com Pedro e com os discípulos. Os apóstolos estão ali. E os irmãos precisam entender o que está acontecendo. E eu vou explicar rapidamente o que está acontecendo. Jesus ele pergunta para os seus apóstolos o seguinte: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? E aí os apóstolos começaram a dizer, e um disse assim: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, uns estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Jesus olha para eles e diz assim: o que vocês dizem sobre mim? Aí de repente Pedro, e meus irmãos, vocês vão perceber que Pedro ele representava os 12. Os 12 reconheceram isso. De repente Pedro ele toma a frente e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Você é feliz, sabe por quê? Essa declaração que você acabou de fazer não veio de você, mas o Pai revelou a você. E eu digo que tu és Pedro, tu és uma rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja,
Mas essa rocha que você acabou de declarar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós pegarmos e nós interpretarmos dizendo que Jesus está falando algo para Pedro, nós não conseguimos sustentar isso em nenhum outro texto das Escrituras. Agora, quando nós entendemos que Jesus está falando sobre a declaração de Pedro, nós conseguimos sustentar em toda a Escritura. O que Jesus está dizendo para Pedro naquele momento é: tu és Pedro, tu és uma pedra. Esse é o significado do seu nome. Mas Pedro, você é bem-aventurado porque você recebeu uma revelação do Pai, não veio de você. E sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja. Isso significa: a minha igreja será edificada em mim. Eu sou a rocha. Aí você lê Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios disse assim: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que a igreja, ela não é apenas o corpo de Cristo. A igreja não é apenas a noiva de Cristo. A igreja não é apenas o rebanho de Cristo, porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja é a eclesia. A igreja é a assembleia. A igreja é a reunião de Cristo. A primeira verdade é que a igreja não é um indivíduo. A igreja é uma congregação dos salvos, no qual está fundamentada e edificada em Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade. Qual que é a segunda verdade que nós percebemos? É que a igreja, queridos, ela é formada por pessoas que Deus acrescenta à sua assembleia. Quem acrescenta é Deus. Se você ler Atos 2, 46 e 47, você pode abrir se você quiser. Nós estamos aqui no formato de escola bíblica, praticamente. Atos 2, 46 a 47. Olha o que diz aí no texto. Eu vou ler e depois você pode acompanhar. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que aconteceu depois? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, por mais que Deus use as nossas vidas, por mais que Deus use as nossas vidas, por mais que Deus use o nosso testemunho, por mais que Deus use a nossa pregação, por mais que Deus use o nosso amor fraternal como ferramentas para atrair pessoas, quem acrescenta vidas à Assembleia de Cristo é o próprio Senhor. Ele acrescentava os que iam sendo salvos, acrescentava a igreja. Mas nós precisamos perceber, queridos, que nós não somos melhores do que nenhum dos nossos irmãos que hoje, por exemplo, estão espalhados pelo mundo. Nós não somos melhores que eles. Nós somos também pecadores. E olha, queridos, nós temos visto isso. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós temos noção da nossa miséria e da graça de Deus. Mas nós temos que nos alegrar assim como Iba. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos ser agradecidos. Queridos, num período em que muitas comunidades perderam seus membros e experimentaram um esvaziamento, o Senhor tem acrescentado vidas a essa comunidade. Não são as pessoas que quiseram vir, o Senhor as trouxe. Eu creio nisso. E nós temos que nos alegrar, porque a prova é o Senhor. Enquanto em outros locais as comunidades perderam pessoas saíram, pessoas estão sem igrejas agora, o Senhor acrescentou e tem acrescentado a nossa comunidade. E que alegria e que responsabilidade, porque a igreja é formada por pessoas que Deus acrescenta à sua assembleia. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que a igreja é um povo unido, é um povo sustentado e é um povo usado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o irmão ler Efésios 4,
versículo de 4 a 6, você pode abrir depois. Olha o que diz lá: há somente um corpo e um só Espírito, Espírito Santo, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, Jesus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, nós já vimos que existe um milagre na salvação, que é o milagre da coexistência. E o que é isso? É o milagre do Espírito Santo de Deus habitar no homem pecador. Você tem noção dessa profundidade, desse milagre? Não é apenas conversão que é um milagre, é o milagre, é a permanência do Espírito Santo de Deus no homem. E acabamos de ler que isso é uma promessa na comunidade de Deus. Há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai, que está em todos, age por meio de todos e é sobre todos. Queridos, é certo que essa comunidade é formada por pessoas ainda pecadoras. E eu, como pastor, tenho tido a alegria de poder ajudar alguns irmãos a lidarem com os seus pecados, assim como eu tenho lutado diariamente contra os meus pecados. Essa igreja é formada por pessoas ainda pecadoras, imperfeitas, algumas pessoas maduras, outras imaturas na fé. Mas, queridos, a igreja nasce, a igreja se mantém e a igreja caminha no agir e no poder do Pai, do Filho e do Espírito. Nunca por causa do método de homens, nunca para exaltar e engrandecer homens, nunca para engrandecer o nome da igreja. Nós não fomos chamados para isso. Porque quando a comunidade ela age no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é engrandecido nessa comunidade é Deus. Agora, a quarta verdade que eu quero destacar para você, para a gente ouvir os irmãos, né? Os irmãos estão ali no momento de o pecado da ansiedade, né? É com o descanso da misericórdia de Deus e dos irmãos, né? Mas qual é a quarta verdade que eu quero destacar, queridos? E essa é muito séria para nós hoje. A igreja, ela recebeu a autoridade de Cristo para testificar a fé dos que chegam e excluir aqueles que não mais testificam a fé em Cristo. Deus deu à igreja essa autoridade. Agora nós vamos para Mateus 18, vamos voltar e vamos terminar. Mateus 18, 18 a 20. Eu vou pedir que o irmão Sandro leia para nós, bem alto novamente, esse texto. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Obrigado, Sandro. Queridos irmãos, já sabem que, eu vou falar porque tem muitas pessoas novas, que quando o texto diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, não é para aquela reunião de oração frustrada que ninguém apareceu, né? E aí ninguém vem, aí o irmão olha para o outro e fala assim: irmão, vamos orar a gente mesmo, porque onde tiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, o Senhor está. Não, não é para isso. Jesus está falando algo muito mais sério aqui, muito mais sério. E os irmãos precisam entender que está ligado, por isso que eu li em Mateus 16, está ligado o que Jesus falou em Mateus 16 sobre as chaves do reino dos céus. Porque lá em Mateus 16, Jesus, naquele momento que eu expus para os irmãos, Jesus fala sobre as chaves dos reinos dos céus, que ele primeiro deu aos seus apóstolos. Pedro estava representando os apóstolos. Então,
só, eu vou ler os dois textos para os irmãos entenderem, ok? Olha o que Jesus disse para Pedro junto com os apóstolos em Mateus 16, 19. Eu lhe darei, Pedro, representando os demais apóstolos, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora em Mateus 18, Jesus está falando num contexto de tratativa de pecado entre irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só e resolve. Se o seu irmão não ouvir, leve mais algum, 2 ou 3 com você, e tente convencer o seu irmão a deixar o pecado. Se ele não reconhecer, dize-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considere-o como um incrédulo. Agora preste atenção. No capítulo 18, nesse contexto, Jesus diz para eles: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem terá sido ligado nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. O que está acontecendo aqui? A chave dos céus, do reino dos céus, que Jesus falou que estava dando como autoridade para Pedro e os apóstolos, agora está sendo passado para a igreja. A igreja recebeu autoridade para ligar e desligar. Isso nada tem a ver com salvação, isso tem a ver com identificação no reino. Eu quero dar um exemplo para vocês, para ficar mais prático. Vamos supor que todos nós estejamos trabalhando na embaixada brasileira na Espanha. Todo mundo aqui. E aí de repente passa uma pessoa lá naquela avenida, lá em Madrid, e aquela pessoa entra na embaixada brasileira, e ele, quando entra, ele encontra as pessoas falando em português, ouvindo música brasileira, comendo comida brasileira, e essa pessoa entra e diz assim: eu sou brasileiro, eu gostaria de um carimbo. Nós, como embaixadores do Brasil, nós vamos testificar se realmente ela é brasileira, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela demonstra e por aquilo que ela diz. E aí nós testificamos, é ou não é. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: quem é a embaixada do reino na terra? Quem recebeu de Cristo a autoridade para ligar e desligar? Porque ligar e desligar não tem a ver com o nome no livro da vida, tem a ver com testificação. Esse fala como alguém do reino. Esse não se toma, não tem mais uma posição. É aquele crente obstinado no pecado que não ouve a igreja. E a igreja reunida diz assim: ele não mais dá testemunho de alguém que participa da mesma fé. E aí Jesus disse: considere esse tal como incrédulo, como publicano. Considere, não significa que seja, porque ele estará debaixo. É mais ou menos assim que ele diz assim: olha, o que vocês testificarem, eu assino embaixo. Então é assim: se tem um irmão que ele está na prática do pecado, e um irmão foi lá em amor, ele não ouviu. O outro irmão foi lá, um grupo menor em amor, ele não ouviu. Foi dito a toda a igreja e ele não ouviu a igreja se reúne e a igreja declara: a partir de hoje nós testificamos que você não tem mais a mesma fé daqueles que fazem parte do reino. E aí Jesus diz assim: eu também dou testemunho de que ele não tem mais essa identificação, mas eu sei que é meu, eu vou disciplinar. Agora vocês vão entender, para ficar claro, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, diz assim: tinha alguém lá na igreja que estava dormindo com a esposa do pai, madrasta, na igreja de Corinto, e a igreja sabia e ninguém fazia nada. Olha o que Paulo diz: o meu espírito
vocês reunidos no Espírito de Cristo, digo a vocês que vocês devem entregar esse homem a Satanás, para que ele experimente a disciplina, mas no último dia seja salvo. Era crente. Mas Pedro diz assim: eu na autoridade de apóstolo, com vocês na autoridade da igreja de Cristo, nós vamos fazer isso. Por quê? Porque Deus confiou em primeiro lugar a autoridade da chave do reino dos céus para os apóstolos e depois para a igreja. O que eu quero dizer para vocês é que quando a igreja se reúne para receber alguém, a igreja testifica a fé. E a igreja liga. E a partir de agora essa pessoa começa a receber todas as bênçãos da Assembleia de Cristo. Assim como aqueles que são excluídos, expulsos, porque não querem mais, eles sofrerão a disciplina, mas o Senhor, na graça e misericórdia dele, vai tratar. Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer a partir de agora é ouvir a fé de pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo, e como igreja nós vamos dizer assim: é nosso irmão. Pela declaração dele, é nosso irmão. Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui. Quando isso acontece, o Senhor da igreja está dizendo assim: eu concordo. Mas talvez a gente fale assim: eu não sabia que ele era salvo. Jesus fala assim: não tem problema, eu concordo, ele testificou a fé, mas eu sei que ainda não é. Mas isso não é com você, isso é comigo. Mas vocês testificaram, é isso mesmo. Vai fazer parte da comunidade. Não queira tirar, deixa que eu faço. Mas a igreja recebeu autoridade para testificar e excluir aqueles que se identificam com o reino dos céus. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam a profundidade do que é o ligar e o desligar? Então, a partir de agora, nesse momento, nós vamos orar como igreja. Nós vamos ouvir esses irmãos.